agradecemos a presença de todos, trabalhadores, participantes, para mais essa apresentação do ELUS, edição 22, que é a última deste ano. A temática, por si só, é atraente. Praticar as ações que nos levam à plenitude e ao viver com harmonia. Prosperidade no sentido amplo. E aprender que o bem material, o dinheiro, é apenas uma possibilidade que vem de nossas ações com empatia, amor e caridade. Por favor, Drica e Milene, vamos conduzir essa nossa apresentação de hoje, o ELUS 22, por gentileza. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, Milene Andrade é terapeuta de educação financeira, trabalhadora do AMA, e ofereceu essa maravilhosa palestra e ensinamento para a gente hoje. Eu vou fazer o decreto inicial que nós usamos para o ELUI, faz bastante tempo que nós não fazemos, ele é pequenininho. Eu peço à egrégora da bem-amada Mestra Rovena e do bem-amado Mestre Serafis Bey, para que se faça presente no encontro de hoje, pedindo a proteção de Arcanjo, Miguel. Solicitamos a presença da egrégora de Maria, do povo de Aruanda, e pedimos a proteção que nos foi outorgada de todos os guardiões que se façam necessários para essa noite. A egrégora do Oriente, e que os campos de força em nossas residências, no nosso grupo, sejam potencializados, assim como todas as conexões contrárias ao encontro que se manifestarem, sejam agora recebidas com o amor de Cristo e encaminhadas aos seus devidos locais de auxílio. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente, a Legião do Hospital Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, que já se fazem presentes, e ao querido irmão Ramatiz em consciência. Obrigado, obrigado, obrigado. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a Milene Andrade. Deixa eu ver se você já está com o rosto. Já estou. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente já dá início, né? Então, o nosso tema de hoje é falar sobre prosperidade, propósito de alma e caridade. Como já foi falado, então, eu trabalho com terapia financeira, já faz 10 anos, e sou trabalhadora do AMA também. A minha proposta na terapia é sempre trabalhar as crenças limitantes para utilizar e alcançar a prosperidade, né, com abordagens inovadoras que conectam espiritualidade, autoconhecimento e educação financeira. Então, a definição de prosperidade que eu quero compartilhar com vocês. Prosperidade não é apenas acumulação de bens materiais, mas um estado de plenitude. Alguns autores, como Napoleão Hill, diz que a riqueza verdadeira é resultado de pensamentos claros e ações alinhadas ao propósito. A prosperidade pode ser definida como um estado de bem-estar geral, que abrange dimensões materiais, emocionais, espirituais e sociais. Vai além da simples acumulação de riquezas, representando uma vida equilibrada e significativa, onde os recursos financeiros são utilizados para promover o crescimento, o propósito e a realização pessoal e coletiva. Mas então, o que é a dignidade humana? A dignidade humana é a percepção essencial do valor e do respeito que cada ser humano merece, independente da sua condição social, econômica ou cultural. É o reconhecimento de que todos possuem um propósito único e inalienável que conecta a sua essência divina à vida, à prática e às relações humanas. E a dignidade, então, a dignidade humana te levará ao propósito?
A dignidade tem essa proposta de sim, a dignidade humana é a base essencial para que uma pessoa descubra e viva o seu propósito. A dignidade humana promove o reconhecimento do próprio valor, o que é essencial para o autoconhecimento. Sem entender quem você é e o que você merece, torna-se difícil identificar seu propósito. Mesmo em situações extremas, a dignidade humana pode ser mantida ao encontrar um propósito maior. Ou seja, muitas vezes não atingimos os nossos objetivos por não ter claro o nosso valor, nos sujeitando a qualquer resultado, mesmo que ele infrinja a nossa dignidade humana. As características, então, do propósito de alma é uma conexão com o eu superior. O propósito de alma está enraizado naquilo que se chama eu superior, a parte mais elevada e sábia do ser humano, que transcende o ego e se conecta com uma visão maior da existência. Ele também tem um impacto no coletivo. Esse propósito geralmente está ligado a algo que vai além do indivíduo. Ele carrega um sentido de contribuição para o bem maior, alinhando o bem-estar pessoal ao bem-estar coletivo. E o alinhamento com valores essenciais também é uma característica do propósito de alma. Quando vivemos em alinhamento com o propósito de alma, nossas ações refletem nossos valores mais autênticos. Esse alinhamento gera plenitude, satisfação e uma sensação de pertencimento ao universo. E ele ainda tem a característica de ser eterno e não linear. O propósito de alma não se condiciona a uma atividade ou profissão. Ele se manifesta de várias formas ao longo da vida e pode variar dependendo das experiências e da jornada pessoal. Então, podemos dizer que o nosso propósito de alma é algo que acompanha a nossa evolução. E precisamos aqui lembrar que somos seres divinos, experimentando a vida na Terra, que aceitamos nosso plano encarnatório para que a nossa jornada de evolução espiritual fosse contínua. Mas como que eu posso descobrir o meu propósito? Cada um tem o seu propósito. Alguns de nós estão aqui para a ascensão de forma a experienciar o espiritual e não o material. Tanto que algumas pessoas passam a vida inteira vivendo poucas riquezas materiais e sendo prósperos, ou seja, vivendo em plenitude. E como é que eu sei que eu estou no meu propósito? Pelo que eu estudei ao longo desses anos, nos atendimentos, em educação financeira, na espiritualidade, quando nos compreendemos que somos seres espirituais e estamos aqui para evoluir, passamos a buscar o que faz sentido para as nossas vidas, o que traz satisfação e sentimento de fazer parte de algo maior, um sentimento universal. E de acordo com o nosso processo de aprendizado aqui, dentro desse plano encarnatório, vamos evoluindo também quanto à prosperidade, porque vamos entrando em equilíbrio com o universo. Conforme vamos evoluindo e subindo os degraus desse processo, os aprendizados ficam, mas algumas situações e pessoas podem deixar de fazer sentido. Isso porque viemos aqui para evoluir e cada vez que nos acomodamos, novas oportunidades de aprendizado se abrem, causando desconforto, para que possamos continuar trilhando os caminhos da evolução. Viemos aqui para entender a nossa autorresponsabilidade como seres divinos que somos, fazendo parte da natureza, do universo, olhando para o outro e percebendo que estamos todos ligados pela mesma energia da criação. Atualmente, estamos em um momento de transição. Muitas mudanças estão ocorrendo e uma delas eu gostaria de comentar aqui, que estamos sendo chamados a encontrar o nosso propósito e entrar no caminho do autoconhecimento e responsabilidade com as nossas próprias vidas e com o coletivo. E uma das áreas que eu trabalho e vejo essa evolução está ocorrendo na área financeira. Eu falo no livro Dignidade Financeira sobre a dignidade humana estar diretamente ligada à autorresponsabilidade financeira, mostrando que o empoderamento econômico, a superação de crenças limitantes e a administração consciente dos recursos são formas práticas de honrar a dignidade individual. Gerenciar as finanças com propósito é um passo fundamental para preservar a autonomia, a liberdade e o respeito próprio.
E nesse momento precisamos nos comprometer com a nossa jornada evolutiva, aprendendo que tudo o que precisamos para o nosso crescimento, conscientes das nossas decisões sobre todas as áreas, inclusive a financeira. Cada um de nós é responsável por sua evolução individual. Quando atingimos o ápice dessa evolução, começamos a impactar o coletivo, nunca no julgamento, sempre compreendendo a caridade e a colaboração, entendendo que a ascensão do outro acrescenta ao coletivo. A caridade, segundo a visão de Allan Kardec, é um princípio moral que envolve atitudes de bondade e compreensão em relação ao próximo, especialmente nos aspectos espirituais e emocionais. Assim, a caridade verdadeira envolve não apenas a doação material, mas principalmente o desenvolvimento de virtudes que promovem o bem-estar e a harmonia nas relações humanas, contribuindo para a evolução moral e espiritual de todos. É uma prática contínua de agir com bondade, compreensão e perdão, buscando sempre a melhoria de si mesmos e dos outros. A caridade é um princípio moral que envolve atitudes de bondade e compreensão em relação ao próximo, especialmente nos aspectos espirituais e emocionais. Ela tem benevolência para com todos, e ser benevolente é ser gentil, amável e tratar todos com respeito e compaixão. Isso significa agir com boa vontade para com todas as pessoas, sem distinção, e querer o bem delas mesmo que não haja interesse pessoal envolvido. Ter indulgência para as imperfeições dos outros. Ser indulgente é compreender as falhas e limitações dos outros sem julgá-los duramente. Todos nós, como seres humanos, temos defeitos e cometemos erros. Ao ser indulgente, a pessoa demonstra empatia, entendendo que as falhas dos outros são parte de seu processo de aprendizado e evolução espiritual. Em vez de criticar ou condenar, oferece apoio e compreensão. E o perdão das ofensas. O perdão é uma das práticas centrais. Ao perdoar uma pessoa, liberta-se da carga do ressentimento e da mágoa, permitindo que a sua alma se eleve. O perdão não é apenas uma prática de bondade para com os outros, mas também uma forma de libertar o próprio espírito, pois o perdão contribui para a paz interior e para o crescimento espiritual. Perdoar as ofensas significa entender que todos são falíveis e que a verdadeira paz vem da superação dos sentimentos negativos. Somos totalmente responsáveis por nossa evolução espiritual e falamos isso nos atendimentos do AMA. A espiritualidade é responsável por 20% do nosso equilíbrio e 80% de nossa total é de nossa total responsabilidade. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Para encerrar, que depois a gente vai abrir para a gente conversar um pouco mais sobre isso, nesses tempos o Evangelho manifesta-se muito no sentido da caridade. E o capítulo 15 fala, fora da caridade não há salvação. O item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E nesse momento do recesso do AMA, vamos olhar com carinho como podemos praticar mais a caridade. Esse é o chamado da espiritualidade, que sejamos caridosos sempre.
Humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar a caridade em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E agora eu quero convidar vocês para a gente debater um pouquinho essas questões e para tirar dúvidas se vocês tiverem alguma. É importante a gente falar da questão da prosperidade e entender ela como algo amplo, né? Algo que não tem a ver exatamente com riquezas, ela tem a ver com o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E como que eu sei que eu estou seguindo o meu propósito? Você tem um fluxo de prosperidade aberto na sua vida. Os recursos financeiros, eles fluem. Se eles estiverem em bloqueios ou momentos que você não consegue prosperar e momentos em que você sofre muito em relação a dinheiro, é um sinal de que o percurso que você está caminhando em relação ao propósito precisa de algum ajuste. Em todos os meus estudos que eu fiz em outros autores, inclusive de outros livros, falam a mesma situação. Então, é um sinal para que a gente olhe para nós mesmos, para esse autoconhecimento e refaça a programação do nosso caminho. Se por acaso a gente percebe que não está tendo fluidez na parte financeira, é porque a gente precisa ajustar algum desses pontos. E ser caridoso, como a gente vem falando muito, não tem só a ver com a gente ajudar o outro na parte financeira, mas ele tem a ver com a gente ser gentil, colaborar com o outro sem julgamento. Isso é algo muito difícil de praticar no dia a dia, né? A gente costuma, o nosso ego costuma sempre falar por primeiro, né? Quando alguém comenta alguma coisa, o nosso ego tenta nos proteger individualmente, mas é nesse momento que a gente precisa exercer a caridade, porque como está na palavra, de Jesus, a caridade é quando você vence esse conflito, você evolui sob o ponto de vista da espiritualidade. Você tem um aumento, um progresso na tua evolução. Então, o que eu posso dizer com certeza é que, embora eu tenha pensado por um longo período da minha vida que vir para cá tinha mais a ver com prosperidade, descanso e usufruir, né, de tudo que tem disponível nessa terra, eu descobri que não é bem assim. Eu descobri que a prosperidade faz parte e que ela vai sendo disposta de acordo com a minha evolução espiritual. Então, o ponto principal da nossa caminhada aqui é ficarmos cientes que somos espíritos divinos, que temos o poder de prosperar garantido dentro da nossa alma, mas que nós viemos aqui para desenvolver novas aptidões e evolução. E a partir do momento que a gente assume essa autorresponsabilidade por percorrer esse caminho na evolução, no amor, na prosperidade, na caridade, a gente acende a nossa luz aqui. E a gente começa a impactar não só a nossa vida no individual, mas também no coletivo. Então, a gente precisa também lembrar que nós, como energia, física quântica já fala isso, né? Tudo que existe aqui na Terra é uma energia, mesmo as coisas sólidas, são energia em frequências diferentes, tá? Ou seja, o nosso pensamento, o nosso corpo, tudo que há em nós é pura energia. Então, veja como é sério, porque o nosso pensamento, quando ele é negativo, ele não prejudica só o teu organismo, a tua vida, a tua prosperidade, mas ele também impacta no coletivo, porque estamos todos conectados e existe um pensamento coletivo. Então, quanto mais pensamentos negativos as pessoas têm, mais a nossa Terra, o nosso planeta sofre e o caos acontece, toma forma. Então, a gente precisa ser autorresponsável por isso também. A gente precisa cuidar o que a gente pensa, porque a gente está atraindo aquilo para a nossa vida. E sim, a gente precisa fazer os sacrifícios que são necessários, respeitar e entender que o outro, mesmo que sob o nosso olhar, ele não esteja tão evoluído quanto a gente não sabe o que ele veio fazer aqui. A gente não conhece o espírito dele.
Então, essa jornada é muito importante que a gente saiba e tenha esse autoconhecimento. E para a vida financeira, eu, pelos meus estudos e acompanhamentos que eu tenho feito com outros dirigentes da economia, a gente vai ter muitas mudanças buscando um equilíbrio na parte financeira das pessoas. Então, é um momento para a gente olhar para todas as áreas da nossa vida. E se aquela área financeira não está de acordo com o que você imaginou, é o momento de parar, ressignificar o que precisa, olhar para si, percebendo se existem crenças limitantes. E sobre as crenças limitantes, é importante mencionar. Vários autores comprovaram cientificamente que nós também herdamos no nosso DNA, da nossa ancestralidade, as consequências financeiras, os conceitos e os traumas financeiros que eles sofreram. Tá? Então, é importante identificar que se eu tenho um ciclo repetitivo na minha vida, sobre o ponto de vista financeiro, vou te dar um exemplo comum. É, uma hora eu tenho condições financeiras, eu até reservo uma parte do valor e no momento eu não sei o que que aconteceu com esse valor, ele se perdeu. Eu não utilizei ele para o meu crescimento. É um sinal que você precisa olhar para a tua árvore genealógica. Primeiro, para a tua vida aqui, para saber o que que você aprendeu na tua infância sobre o ponto de vista do comportamento dos teus familiares, o que que você aprendeu sobre dinheiro, né? Que você pode estar repetindo as mesmas ações que eles já tinham, mas você também tem que olhar para dentro de você e perceber que certas ações, medos que você tem em relação ao dinheiro, complexos de que riqueza não é bom, são todas limitações e podem ser crenças limitantes herdadas da ancestralidade. E mesmo dentro da apometria, a gente tem ferramentas eficientes para curar isso. Mas é preciso que a gente olhe para isso com carinho, que a gente vê isso no nosso dia a dia dos trabalhadores do AMA, né? Muitas questões financeiras sendo solicitadas como pedido de ajuda, e a espiritualidade fará sempre os 20%. Eu falo que, comigo, e dou exemplo assim para as pessoas quando falo sobre isso, que quando eu lia aquela mensagem de Jesus que dizia, pede e receberá, procure e achará, bate e lhe será aberto, eu pensava que ao pedir, Deus me daria, algo meio que nesse sentido. E depois, na maturidade, com o desenvolvimento espiritual, eu fui entendendo que o pedir, o buscar, o bater são ações e que é meio não, é certeza que ele tá tudo aberto, todas as possibilidades que você quiser, tudo que você sonhar é permitido, não há uma limitação. Você pode sonhar o que você quiser. Só que quando você sonha alguma coisa e você pede alguma coisa, você tem que saber que ele vai abrir o caminho para você. Mas você tem que estar disposto a percorrer. Então, nós queremos ser melhores, nós queremos ter abundância, nós queremos ajudar as pessoas, nós precisamos começar por nós mesmos, olhando para nosso espírito, para a nossa alma. O que viemos fazer aqui? Nunca é tarde para começar. O importante é começar. Se você já começou e você identifica que ainda assim você acha que não está no caminho certo, ressignificar, refazer o caminho, rever esses pontos que você acha que estão errados e recomeçar olhando para a espiritualidade. Nós que somos do AMA, sabemos que os nossos mentores, os nossos guias estão sempre à disposição, a espiritualidade está sempre à nossa disposição, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não pedir e se a gente não seguir o caminho que eles abrem para nós, a gente não consegue ter essa abundância que a gente deseja. E a gente fica pedindo apenas isso. Mas a gente precisa agir, porque nós não estamos aqui só para usufruir, nós estamos aqui para percorrer o caminho. Esse caminho desafiador de buscar os recursos, de ter mais, de aprender, tá? É primeiro dentro de você, começa na espiritualidade. Depois que você começa a se conectar com o teu propósito, os caminhos para a abundância vão abrindo. E aí você vai utilizando a razão, a tua consciência para aprender o que for necessário para conduzir a gestão financeira da sua vida.
Porque não tem como a espiritualidade abrir a abundância na sua vida se você não sabe gerir os recursos. Então, é importante que você entenda e se autorresponsabilize por isso, tá? Outra coisa que nós, aqui nessa vida, vou falar dessa, né? Que é o que eu posso realmente falar, nós aprendemos e confundimos que desde criança nós somos ensinados a ser uma profissão, não a ter uma profissão. E isso causa uma confusão enorme nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente, para cumprir o propósito, nós precisamos trabalhar várias áreas distintas da nossa vida. E isso para nós é um tabu, porque a gente foi criado para, se eu escolhi ser advogada, eu tenho que ser eternamente advogada, eu não posso optar por uma outra área. E isso a gente precisa começar a entender que nós não viemos aqui para ser um profissional, nós somos seres divinos, experienciando tudo que for possível e necessário para a nossa evolução. E se para isso for necessário você fazer um curso de advocacia, um curso de ciências, um curso, você terá que estar disposto a percorrer esse caminho, porque a espiritualidade vai abrir isso tudo para você. Mas você precisa estar livre, ter essa abertura interna, ter essa visão interna dessa necessidade de crescimento para você poder percorrer. E tá tudo bem se aquela profissão não fizer mais sentido. E tá tudo bem se aquele emprego que você trabalhou durante 20 anos e que você ganha muito bem não fizer mais sentido. Talvez ele já tenha cumprido o propósito na sua vida. E aí abriu-se mais um degrau que a gente pensa que a gente veio para ter uma certa estabilidade uma hora na vida da gente, e dali para frente tá tudo bem, a gente vai ficar tranquilo, a gente, né, não vai se incomodar mais. E cada vez que a gente se acomoda, percebam na vida de vocês, né, na vida de todos nós, um degrau sobe para tirar a gente dessa zona de conforto, para mostrar para a gente que a gente ainda tem mais para evoluir. Então aqui a gente pode ter toda essa evolução com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, não passando por todas essas dores que nós estamos passando constantemente, também na área financeira, em outras áreas. Nós podemos passar isso tudo lembrando e aproveitando que já despertamos para a espiritualidade, que sabemos que somos seres divinos, que nós temos dentro de nós coragem, força, fé, amor, caridade. E que vocês bem sabem que quem já está no caminho da espiritualidade, ela realmente age na nossa vida. Mas nós precisamos deixar que eles façam. E nós precisamos segurar nas mãos deles e percorrer o caminho. A cada um de nós tem uma vida incrível aqui, que não precisa ser de dor. Mas nós precisamos pegar na mão da espiritualidade, seguir sem medo e sendo autorresponsáveis pelo nosso próprio sucesso. Ele já é certo e garantido, mas nós precisamos percorrer ele. A cada passo que a gente der, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Então, eu só tenho gratidão hoje por ter participado desse momento com vocês. Estou disponível se vocês tiverem alguma dúvida, ou se tiver mais alguma coisa que eu possa colaborar. Gratidão. Gratidão. Eu também fiquei de trazer, né, um ponto de vista como terapeuta de Theta Healing em relação a essas questões. E é bem interessante porque bate muito com o que a gente aprende sobre a prática da manifestação. E tem alguns pontos que são importantes que nos auxiliam a ter um caminho de como podemos concretizar esse fluir na nossa vida. Não que seja focado diretamente na questão financeira ou na questão da prosperidade, mas de ativar em nós um caminho que nos auxilie a alcançar o nosso propósito e entrar nesse fluir, no fluxo da transição planetária, da expansão de consciência. Então, é falado para a gente, né, sobre os bloqueios que a gente acumula nas nossas vidas em relação às nossas crenças, em relação a financeiro, em relação aos programas que a gente vem
carregando de outras vidas as nossas programações e que nós estamos aqui para alterá-las. Então, nesse momento, a gente fala muito, é muito comum ouvir falar, né? Ah, tudo está acontecendo de uma vez. Eu tô no fundo do poço, eu não sei como eu vou sair. É, Parece que quando vem uma coisa, acontece todas as outras juntas, né? São falas comuns e que a gente já, só nessa fala, já está atraindo a escassez para a nossa vida. E são esses sentimentos que nos tiram também do propósito da nossa alma, quando a gente coloca isso como uma atitude, um comportamento. Então, a gente aprende que, por exemplo, precisamos nos liberar dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, porque isso nos tira do foco do que nós viemos curar na gente. Então, se a gente está preocupado em resolver, né, uma questão, por exemplo, de reconhecer o que o outro poderia ter feito por nós, ou estar esperando, ela falou sobre essa fala, né, de Jesus, do Evangelho, então eu trago essa questão do esperar. A gente espera que Deus olhe por nós, a gente espera ser visto e não se coloca em ação. Então, por quanto tempo nós vamos estar esperando que isso chegue até nós ao invés de ir buscá-lo? Que é uma reflexão que eu achei importante que a Milene também trouxe. A questão da cobiça. Então, atitudes no nosso dia a dia em relação a como a gente busca o dinheiro. E quando uma pessoa da nossa família, por exemplo, tem uma prosperidade, está alcançando alguma coisa, se a gente se sente culpado. Uma das crenças que quem sabe fazer de teste de sim ou não, o que a gente faz assim, né, com a mão, e aí se a gente faz uma pergunta e é sim, ele abre, se é não, fica fechado. Vocês já treinaram isso? Tem a que a gente fica em pé também, né? E a gente pode fazer sim, sim, não, não e fazer perguntas. Então, uma dessas perguntas é: eu não posso ser mais rico do que a minha família. Se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver prosperidade, ser feliz, eu não vou pertencer à minha família. Isso é uma crença muito forte. E pode ser o contrário também, né? Se fulano tem mais e eu não tenho, e você ficar naquele eu não tenho, porque o fulano tem, você fica ali no não tenho, preocupado com o que o outro tem, que é a cobiça, de querer tirar do outro ao invés de fazer a sua própria realização. Então, a gente pode fazer, com o teste muscular, essas perguntas e ressignificar através da nossa, mesmo sem saber, né, uma técnica terapêutica específica, respirando nessa energia da crença, fazendo uma meditação sobre esse assunto, a gente vai conseguindo melhorar. Outra questão, a raiva, sentimentos de raiva, onde a gente direciona a esses não tem, as coisas que nós gostaríamos que fossem modificadas no nosso dia a dia, que não cabem a nós, por exemplo. Então, os apegos, né? Eu gostaria que a minha família fosse de tal maneira, eu gostaria que o meu trabalho funcionasse assim, assim seria perfeito para mim, mas acaba que a gente não vai interagindo com a realidade da Terra e com as outras vontades dos outros. Então, um dos pontos da manifestação, e que tem a ver com a caridade, com o servir, é de nós estarmos, das nossas, dos nossos pedidos, da nossa busca, do nosso querer, estar compatível com o processo da expansão e da transição. Então, honestidade, não, o que a gente deseja alcançar, de não estar prejudicando o outro, da realidade que a gente está criando, estar compatível, por exemplo, com o nosso parceiro. Isso é uma coisa que, ajustando a tirar, né, esses bloqueios, também ajuda.
a ter, quando se é uma parceria, seja profissional, seja de relacionamento pessoal, das pessoas estarem seguindo com o mesmo propósito, a caminhada, né, vai ser mais leve e o fluxo para chegar dentro desse propósito vai estar também mais ancorado. Direcionamento, questão do planejamento, de saber aonde se quer chegar, ter um foco, então ter uma meta dentro desse propósito, é, a vitimização, que eu também, né, de certa maneira, já até falei, que eu não recebi, eu não ganhei, fulano ganhou, o pobre de mim, né? E que isso pode ser também posturas genéticas, né, da época da escravização, da época da serviliência, onde eu acessei uma vez uma crença que vinha do feudalismo, da época em que existia os vassalos, e que, como, pelo que eu entendi, a minha família era vassala e dependia, para ter a terra, uma obediência a um senhor. Então, o abaixar a cabeça quando uma pessoa superior, né, fala e manda porque você precisa sobreviver para comer. Então, são coisas que a gente vem carregando, arrastando, e quando a gente percebe, está, né, no fluxo do autoconhecimento, no entendimento do que é, das nossas posturas, dos nossos comportamentos, a gente consegue ressignificar também. Hum, Ricardo, só sim, colaborando nesse minutinho nisso, na prática, quando a gente faz um planejamento, muitas vezes o planejamento não é seguido até o final, porque a pessoa vai compreendendo que ela não teve um sonho verdadeiro ligado à sua essência. Ela teve um desejo que teve a ver com um parente dela, um vizinho dela, ou seja, aquele desejo vinculado à dignidade humana que a gente vinha falando antes, que está ligado com o nosso propósito, a nossa essência, quando ele é genuíno, você tem forças para conseguir cumprir esse propósito até o final. Então, se você faz um planejamento financeiro, você tem forças, você tem metas e foco nisso. Agora, quando ele não é genuíno, eu tive já clientes, pessoas de chegarem ao final e, olha, eu não sei por que que eu fiz, porque agora não faz sentido para mim, porque não era genuíno. Então, veja a importância da gente olhar para isso com carinho, para tudo isso que a Drica está falando agora sobre a nossa ancestralidade. Quantas coisas a gente avaliou na nossa família, e se não, vocês não fizerem, eu já fiz na minha também, e eu encontrei coisas bem eu tenho de até tempos uma história, remotos. tem uma história bem interessante sobre isso, justamente na manifestação. Aí, na condução, né, eu estava fazendo com outra pessoa, e a pessoa falava, onde você gostaria de estar? Qual seria o seu momento perfeito? Aí eu comecei a imaginar, né? Estava no curso, né? Fazendo um curso. Então eu comecei a imaginar uma casa com piscina, com a churrasqueira, uma reunião de amigos. Aí veio aquele estalo assim, ué, mas está todo mundo lá fora fazendo isso e eu estou aqui no curso. Então, o que eu quero, eu poderia ir lá e não estar aqui. Aí veio aquela coisa durante a meditação e eu falei, gente, isso não sou eu, é o sonho da minha mãe, é o que ela realizou. E aí eu falei, então tá, qual seria isso? Tudo em fração de segundos, né? Então, qual seria o meu? Então, de repente, na hora, né, que eu consegui fazer, era eu estar no meio do mar, olhando para o céu, sozinha, né, com aquela energia da natureza. Aí eu consegui fazer a minha manifestação, que eu senti mais pessoal, não tão carregada, né, da crença que veio da minha mãe, que era o sonho dela, ter uma casa E com piscina aí, e churrasqueira. e aí é importante lembrar que o que você pensa já tem ali uma energia, mas o que você sente tem uma energia também. Então, o nosso subconsciente e o nosso consciente não podem ter conflito. Quando isso se harmoniza com a nossa essência, a gente cria manifestação. Então, várias ciências hoje, isso é maravilhoso. Várias ciências hoje falam, você pensar e você sentir
e estar ligado com a tua essência. Isso você está manifestando, você vai conseguir realizar aquilo que você deseja. Só que para isso você tem que olhar para dentro de você para saber se esse sonho é genuíno. Porque ninguém engana o coração, ninguém engana a alma. Então, lá na tua essência, lá no fundo, você vai descobrir o que faz sentido para você. E quanto mais sentimento de satisfação você tiver, mais elevada a tua energia ficará, mais manifestação você terá daquilo. O contrário também acontece. Então, estou trabalhando em algo faz 20 anos e aquilo já não faz mais sentido para mim, mas eu tenho medo de mudar. E eu vou trabalhar e eu tenho insatisfação com o que com o que eu faço todos os dias, 8, 9, 10 horas por dia ou mais. Eu estou gerando mais insatisfação, mais energia negativa, mais condições ruins para a minha evolução, até chegar no momento que eu colapso, que é o momento em que eu tenho obrigatoriamente que me desfazer do que não faz mais sentido. Então, essa é a importância de a gente olhar para nós e não deixar colapsar. O Ver isso professor antes de levantou a acontecer. mão. Professor, está com o áudio fechado. Me mutaram aqui. Não, eu não queria interromper, não. Estava aguardando só para, em primeiro lugar, te parabenizar, Milene, porque você tem uma virtude que eu gosto muito. Em primeiro lugar, você é clara. Em segundo lugar, você tem a capacidade de resumir. Então, poucas pessoas têm essa qualidade, sabe? É, eu acho isso realmente uma habilidade. Você colocou de uma forma tão clara, né, e tão objetiva esses pontos, de uma forma tão reduzida, mas eu queria te pedir um favor. Eu queria que, agora, de uma forma prática, você é uma terapeuta, você recebe o seu cliente, né? Vamos falar sobre a prosperidade. Evidentemente que as pessoas, em primeiro lugar, estão pensando na prosperidade financeira. Claro que você tem né, essa visão multidimensional, né, da nossa prosperidade, que é assim mesmo. Eu queria te pedir um favor, que é para nós aqui, para a nossa reflexão. O que você recomenda, né? Então, você vai conversar com o seu cliente. Quais são esses primeiros passos para que a pessoa possa fazer essa reflexão para esse autoconhecimento? Claro que você vai ajudá-la, mas eu estou dizendo esses pontos, né, que são iniciais de uma reflexão sobre a sua prosperidade. Por favor. Gratidão pela pergunta e pelas palavras, professor. É, a primeira coisa que hoje eu faço como terapeuta quando alguém chega para mim, mesmo que a pessoa inicialmente ela venha buscar a resolução de um problema financeiro, é que fazer com que ela olhe para ela sob o ponto de vista da prosperidade, do equilíbrio. Porque às vezes a pessoa pensa que ela quer a questão financeira resolvida, porque a gente tem na nossa mente uma questão ilusória de que ter dinheiro resolve todos os outros problemas. E na verdade, ele resolve uma das nossas áreas, mas temos várias outras que muitas vezes estão em desequilíbrio e vão desequilibrar a área financeira de qualquer maneira, depois da mesma forma. Então, a primeira coisa que eu, quando vou conversar com alguém, é entender o momento da vida dela. Quais as áreas da vida dela que estão em desequilíbrio? O que ela está fazendo hoje na vida dela que não está trazendo satisfação e bem-estar? E eu vou pontuar essas áreas e eu vou trabalhar todas elas. Por quê? Para mim poder proporcionar que ela cumpra os desejos financeiros dela, ela tem que estar em equilíbrio. E o equilíbrio também é olhar para a parte espiritual, porque nós estamos num momento que estamos desmistificando que nós não somos seres humanos racionais apenas. Nós somos seres divinos, seres espirituais. E a gente não pode mais confundir espiritualidade com religião. Religião são normas que podem ou não te levar a uma conexão divina. Mas a espiritualidade não. É você olhar para a tua espiritualidade da forma que fizer bem para você.
Então, a gente precisa olhar para as nossas áreas, porque nós somos complexos, nós somos maravilhosos, nós somos cheios de áreas da nossa vida. Então, quando a pessoa vem buscando qualquer tipo de solução financeira, eu olho amplamente para a vida dela. Então, vamos olhar as áreas da tua vida e vamos pontuar o teu objetivo financeiro, aquilo que você mais almeja, aquilo que você veio buscar. Qual que é? E são vários sonhos. Eu tenho pessoas que só querem resolver as suas dívidas. Aí eu tenho que checar essas dívidas são daqui, ou elas têm um cunho com têm alguma ligação com a ancestralidade, ou elas estão seguindo os passos da família, ou crenças que elas têm que geraram essas dívidas, então eu tenho que olhar para isso com carinho. Mas, às vezes eu olho para ela assim, ó, o teu desejo é amplamente atingir um objetivo financeiro para daqui um ano, dois, três. Ele realmente faz sentido para você? Você consegue verificar isso? Porque às vezes a gente se auto-sabota. A gente faz de conta, a gente tenta focar num objetivo futuro, porque a gente não quer resolver o que está acontecendo com a gente agora na nossa vida. Mas tudo influencia o financeiro, tudo influencia a prosperidade. A prosperidade são todas as áreas em equilíbrio. E aí eu faço com que a pessoa olhe para a sua vida como um observador. Acho que isso é o mais importante. Eu falo para a pessoa, nesse momento, olhe para a sua vida como um observador. Como que você vê a tua vida agora? E é o que eu diria para vocês hoje, né? Para quem sentir quem sentir que faz sentido, né, na sua vida, olhe para a sua vida, como é que ela está agora? Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua alimentação? Se a gente estava falando em energia, a gente volta lá que o nosso corpo, ele manda energia, né? Se a gente está comendo mal, dormindo mal, né? Se a gente não está em equilíbrio ali, ele também não consegue manifestar o que a gente quer. Então, a minha alimentação, a área meu corpo, minha saúde está bem? Meu grupo familiar, como é que está a minha família? Como é que estão as pessoas que me importam, as pessoas que eu convivo? Como é que eu estou perante os desejos que eu tinha, perante as realizações que eu pretendo? Como que eu estou? Eu olho o dinheiro, eu olho os bens materiais que eu tenho, eu olho as amizades que eu tenho, todos em equilíbrio. E aí eu vou pontuando as coisas que já não fazem mais sentido, eu não tinha parado para analisar e que eu preciso tratar em mim, curar em mim e deixar ir aquilo que já não faz mais sentido, para abrir espaço para o novo. E eu começo a pensar em todas as outras áreas que eu preciso curar. Se é saúde, preciso buscar. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso. Isso é ação. Isso eu não posso pedir para Deus. Isso eu tenho que resolver, né? Ai, tá, mas daí eu tenho uma dívida em tal lugar. Então, a gente vai buscar, e aí eu me coloco, né, sempre à disposição e me coloco aqui à disposição de vocês também. Tem maneiras adequadas para resolver cada situação financeira. Por isso a importância da educação financeira, para você negociar, para você aprender qual que é o melhor produto, qual que é o melhor investimento. Isso tudo, tá? É importante. Mas olhar para tudo no geral, nós somos equilíbrio. Se a gente não tem equilíbrio, a gente não gera prosperidade, a gente não manifesta. Infelizmente, e olha que por todos os meus estudos, por outros autores que percorreram esse caminho de estudar, entender o que é prosperidade, como manifestar prosperidade, como manifestar dinheiro, eles chegaram muito próximo desse mesmo conceito. Prosperidade é amplo, é o equilíbrio, e se você tiver no teu inconsciente algo que esteja gerando incompatibilidade com a tua tentativa de ação consciente, você não vai conseguir manifestar. Então, você precisa estar em alinhamento racional, subconsciente e emocional e espiritual. Então, quando todas essas mentes estão alinhadas num propósito, e o propósito é genuíno, tudo tende a você conseguir manifestar. Eu não sei se eu me fiz compreender, professor. Peço que corrija se tiver alguma coisa que você ainda. Muito bom. Já esclareceu também bastante a nós.
Nós também conversamos um pouco, né, Milene, sobre a questão da comparação em relação a esses propósitos. Então, acho que eu dei um exemplo, por exemplo, em relação aos meninos que têm o sonho do futebol, de comparar sempre com, por exemplo, eu também quero ser igual o Neymar, meu sonho de jogar futebol. E a gente estava falando sobre as diferenças de propósito, sobre as vidas individuais de cada um. Você falar um pouquinho sobre isso também, por favor. Então, sobre a comparação, eu percebo que essa nossa evolução, ela está muito mais voltada para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para esse autoconhecimento, esse autojulgamento. É aquele julgamento sem dor, tá? É aquela percepção de como eu estou, para que eu estou, onde eu quero chegar, o que eu vim fazer, tá? Primeiro, tudo acontece dentro de você. E muitas vezes, quando a gente não encontrou essa essência nossa, esse propósito, a gente deseja as coisas dos outros e a gente até se pergunta, mas como que fulano tem e eu não tenho? Como que ciclano tem e eu não tenho? Quando você passa a entender a tua essência, a se autoconhecer, a entender que você é um ser divino, você compreende que o outro tem o caminho dele para percorrer, que você só tem a habilidade de olhar sobre o teu ponto de vista. Você não tem uma visão ampla do propósito dele. Você não consegue ter essa visão. Por isso que aqui entra a caridade, o momento da gente não julgar o outro, a gente se colocar à disposição, porque a gente não sabe o que ele veio fazer aqui. Aí a gente, o que que acontece muitas vezes? O outro não sabe o que está fazendo aqui e eu também não sei o que estou fazendo aqui. Imagina se isso não vai gerar conflito, né? Então é importante a gente se colocar nessa visão, a gente que já despertou, e fala, a gente que já está trilhando um caminho da espiritualidade, da importância de olhar primeiro para você, tá? O teu sonho nunca vai ser o sonho de ninguém, porque lembre-se que você é uma centelha divina única. O teu sonho, e aí entra o nosso trabalho também, mesmo o trabalho do terapeuta. Eu converso isso com outros terapeutas, inclusive aqui do AMA. Quando você faz um curso, aí vem a comparação, o querer ser igual ao outro, né? Eu faço um curso e eu faço aquele curso, recebo aquele diploma e eu começo a atuar exatamente como eu fui ensinada. Não vai surtir efeito na tua vida. Você não está colocando a tua essência naquilo. Tudo que a gente fizer para fazer sentido para o outro e para nós tem que ter a nossa essência colocada ali. Então, você pode aprender as maneiras que aquele profissional faz, mas ele fez da forma que funciona para ele. Nós precisamos olhar para nós e ver o que funciona para nós. O que que faz sentido para você? Talvez não seja tudo o que você aprendeu da forma que você aprendeu. Então, a não comparação já começa aqui. A gente olhar primeiro para nós e entender que eu preciso me preocupar com a minha evolução. Eu não sei o que o outro veio fazer aqui, tanto que nas histórias a gente sabe de bastante pessoas, espíritos elevados, que vieram para cá não para experienciar abundância, eles vieram para cá para experienciar pobreza, tentar viver em plenitude, mesmo em situação de escassez. E tá tudo bem, eles vieram para um momento da ascensão deles. Por isso a gente não deve se preocupar com o outro nesse sentido. Agora, uma coisa importante que a gente deve se preocupar sim é lembrar que a mesma energia que me fez é a mesma energia cósmica divina que fez cada um de vocês. E a partir do momento que eu vibro a alegria do outro, eu estou vibrando a minha própria alegria. A partir do momento que eu gero um trabalho, vou te dar um exemplo. A pessoa que vem com o desejo de empreender. Ai, o meu desejo, sou muito feliz e eu empreendo com lojas. Se você conversar com algumas pessoas que estão no propósito, elas não estão diretamente ligadas ao financeiro no primeiro momento. Elas pensam na roupa que elas vão oferecer e na alegria da pessoa que vai usar aquela roupa e no bem-estar que a pessoa vai sentir. E ela já pensa no ambiente de trabalho que o pessoal que está trabalhando com ela vai estar. E ela já sente, ela já vê como que ela vai receber as pessoas no amor. Por quê? Ela está cumprindo o propósito dela, que é gerar emprego, dar a essência dela naquilo que
traz satisfação para ela. E se a gente for aplicar isso no nosso dia a dia, muita coisa vai mudar. Porque você começa a ver que o outro não é competidor. Não existe competidor a não ser você mesmo. Você é seu único competidor. A única pessoa que pode te derrubar nessa 3D que nós estamos somos nós mesmos. Não existe competição. Então, se a partir do momento que eu evoluo e eu entendo que o sucesso do outro é o meu sucesso também, eu estou no caminho. Quando o que eu estou cumprindo aqui, eu já não sinto mais inveja do outro, cobiça, comparação com o outro, significa que eu realmente estou tendo a satisfação da minha essência. Eu não preciso de outras, eu não preciso do outro, eu não preciso das coisas que o outro tem. As minhas vão bastar, que fazem sentido para mim. Então, para nós seguirmos nessa nossa evolução, a gente vai precisar olhar para isso. Nós nos comparamos o tempo todo com os outros, mas nós não sabemos o que viemos fazer aqui. Eu já sei, mas olha, gente, foi um caminho que eu continuo percorrendo, tá? Eu tive, assim, é importante falar porque as pessoas vão se localizando. Eu mudei de área, eu fiz 3 faculdades, quer dizer, foi todo um percorrer para compreender o propósito. Porque a cada passo que você vai desenvolvendo e vai aceitando percorrer esse processo de evolução, tudo vai se abrindo para que você percorra. O universo colabora com você. Porque cada um de nós é importante aqui. Cada um de nós veio com um pouquinho da sua essência para trazer para o seu crescimento e para o crescimento do outro. Mas para a gente poder fazer o outro crescer, a gente tem que crescer também sob o ponto de vista espiritual. Para poder olhar para o outro e ver nele alguém que tem a mesma energia que você. Ver nele Deus. Isso eu ajusto comigo todos os dias quando eu vou criticar alguém. Eu me coloco no lugar da pessoa e penso assim, meu Deus, o mesmo Deus que eu acabei de pedir é o mesmo Deus que vai receber a crítica do outro lado. Então, é pesado isso? É pesado. Porque é assim, então a gente se preocupa com tudo. E uma das coisas mais importantes que a gente não se preocupa muitas vezes é olhar para dentro de nós. E eu acredito muito fielmente que nesses dias que nossos evangelhos têm saído tanto em relação à caridade, é para a gente olhar para dentro de nós. Caridade é olhar para o outro como se ele fosse parte de você. Tudo que você puder fazer pelo outro, você está fazendo para você. E é mais profundo que isso. Deus é uma energia tão perfeita que ele sabe a nossa intenção. Então, quando a gente pensa e sente, ele já sabe. Tem como a gente enganar. Por isso, a importância de ser caridoso e policiar os nossos pensamentos. Se colocar realmente no caminho, percorrer esse processo de evolução, ele não tem que ser doloroso, mas ele exige que a gente tenha ação. Drica, não sei se eu respondia a pergunta, mas Sim, gratidão. Gentileza gera gentileza. O Tem sábio uma levantou a pergunta, mão. gratidão. tem a pergunta do Sávio. O sábio levantou a mão. Milene, boa noite. Boa noite a todo mundo. É que assim, você vindo com esses esclarecimentos para a gente, traz luz para os nossos caminhos. E, e eu me peguei nessa reflexão, porque eu sou formado em Direito, só que a minha vida inteira de Direito, eu nunca consegui ganhar uma ação, porque eu nunca precisei protocolar. Eu sempre conversando amorosamente com as pessoas, resolvia conflitos. Só que eu não prosperei no direito. Por quê? Caridoso demais. Eu sempre me entreguei demais na vida de todos. E assim eu passei por muitas profissões, só que eu nunca consegui olhar esse lado de cobrar. Tanto que agora eu tô quero ser terapeuta. Fiz muitos cursos, só que eu não consigo chegar no valor. E aí, pode cobrar? Quando eu dou, todo mundo faz. Quando eu falo, vou cobrar, some.
todo mundo. E uma coisa eu percebi agora na nossa conversa, nessa, no, tudo- de todo mundo, desde a Drica falando, das energias. E quando você percebe que é dentro da sua casa a energia não está andando, porque você faz de tudo por todos, mas ninguém quer andar na mesma direção que você. É hora que a gente tem que realmente catar o caminho porque é complicado. Eu estou nessa emboscada aí Eu, eu fiquei com a família até acabar com tudo. Porque querendo salvar casamento, filhos, não correr de trás. E hoje, assim, eu tenho que recomeçar minha vida, mas eu não vejo mais eles no meu lugar, no meu lado, porque nunca me ajudaram, só me sugaram. Por onde eu começo? Por onde eu tenho que olhar isso? Já que estamos aqui, eu falo assim, se quiser ter alguém de exemplo, siga por mim. não, sabe, tudo que te trouxe até aqui foi exatamente para você percorrer o teu caminho de evolução. É, Hoje eu entendo, e avaliando muitas situações financeiras de outras pessoas e outras questões, que aqui nada se perde, né? Tudo se transforma. O universo é perfeito. O que talvez seja o momento de você fazer é olhar para o teu passado e começar a passar o processo de cura por ele, por tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Nós temos que lembrar que, claro, que eu vou falar de forma genérica para você, né? Porque eu não te avaliei melhor, eu não conversei, eu não estudei você, eu preciso desse contato para mim poder, né? Mas eu já te digo que, às vezes, o que acontece que quando a gente está no processo de evolução e a gente dá um passo a mais, nossa energia se transforma e a gente não vibra mais na mesma frequência dos outros. Mas isso não significa que a gente não possa ainda ter amor envolvido por eles. Mas pode ser que seja o momento da gente percorrer o caminho. Que talvez até agora, com todas essas situações que você tentou promover na sua vida, descobrisse aquilo ali, você, de alguma forma, ou por uma crença limitante que a gente teria que ver, né? Isso, ou porque você tentou fazer, mas sempre na pressão de conseguir. E talvez você não tenha conseguido ter a clareza para fazer aquilo que realmente você veio para fazer. Porque você comentou que na época que você fez direito e exerceu a profissão por um tempo, você fechava muitos acordos extrajudiciais, né? Então, eu percebo que a crença em relação a isso que você tem a ver com o seu próprio valor, né? O merecimento, a autorização para prosperar. Tem alguns autores que falam que não se trata de mais conhecimento, se trata de permissão, porque pode ter a ver com, ter a ver com algum acordo que você fez num outro momento, numa vida passada, num histórico nesse sentido. Então precisa olhar para isso, tá? Mas você já está no caminho, porque você já percebeu isso. Você já está, a tua vida, e aí aquilo que eu falei é verídico, acontece mesmo. Se a gente não desperta, se a gente não age, que a gente vai tentando, como ser humano, ah, apaziguar, amenizar. A gente não veio aqui, infelizmente, para fazer isso, né? Que bom se a gente pudesse sempre estender um pano e tentar, né? A gente às vezes insiste tanto em permanecer no lugar mas a gente internamente a gente deseja abundância, a gente deseja E percorrer, eu né? entendi agora o porquê. E que sirva também se alguém, por mim, estou falando, por exemplo, eu já acordei, eu despertei uns um ano e meio atrás, que eu devo ter tido uma burnout, alguma coisa que parou o sistema, quando você falou, veio montando o quebra-cabeça. Eu tentei fazer de tudo provando que eu poderia fazer para os outros, mas eu não era livre em vontade, porque eu queria, meus filhos são pequenos, era bebê, então 5 anos eu consegui manter, só que já faz 3 anos que eu levanto, puf, caio, levanto, puf, cai, e agora, puf, caí, e a ficha caiu também, que eu falo, eu preciso de andar meu caminho, porque se ninguém quer me seguir, hoje eu sou feliz aqui, eu conheci o AMA, tô praticando, os dias que eu posso estar, é os dias mais felizes que eu tenho na minha vida, porque
Eu amo esse negócio de espiritualidade, ver, me entregar para os outros, fazer com os outros. E eu não acho um trabalho que eu possa ser E assim. sabe, essa questão do dinheiro, o dinheiro também é uma energia. Tudo que tem aqui é energia, o dinheiro também. E às vezes quando a pessoa deseja assim, eu tenho clientes, eu tenho um sonho assim muito grandioso, eu quero ter 1 milhão. O teu trabalho, a tua entrega, você compreende que tem que ser 1 milhão ou mais para você ter esse retorno. Ele tem a energia de troca. Então, de repente, o que te faz chegar aqui no AMA, além das curas que você vem passando por todo um processo de cura, né? Com certeza todos nós, mas vem essa necessidade que você tem de fazer, fazer, fazer pelo outro. Então você está no caminho, tá? Eu acredito muito fortemente que você ainda tem alguma crença que precisa ser tratada, olhada com amor, amorosidade, e que você precisa quebrar esse ciclo. E aí, técnicas de reprogramação mental, da apometria, de constelação familiar, tudo isso, de Theta Healing, como a Drica pratica, pode trazer isso que você está buscando. Agora você está no caminho, e o caminho, ele é assim, ele é assim. A gente percorre, às vezes, uma vida inteira para chegar num momento e você desconstruir o que você construiu para ressignificar, porque você em algum momento optou por uma escolha que não era, não tinha a ver com o teu propósito. Porque inconscientemente nós agimos tentando achar o propósito. Claro que quando a gente desperta, a gente usa a nossa ação consciente, ela é muito mais fácil da gente encontrar, né? Você vai economizar muito tempo se tu tivesse tido esse despertar há 10 anos atrás, vamos dizer, né? Mas você não estava pronto. E é assim, é perfeito aqui. Toda a nossa conexão é perfeita. A gente só desperta no momento certo. Se tu despertou agora e está passando por isso, você já está no processo de cura. Fica tranquilo que você vai achar. Você já está percorrendo, tá? Eu te vejo ali para pegar o pote do ouro, Eu vou te falar tá? que hoje eu sou Energy Antes, Leader. antes de passar a palavra para a Edalvi, eu queria só reforçar uma fala, Milene, sobre essa questão do alto valor e do merecimento. Ontem eu fiz uns trabalhos de leitura intuitiva, né, para entregar em 2024, e é muito interessante uma fala que um mentor trouxe. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ele fez essa pergunta. Sim. Quem é a pessoa Qual, mais importante da sua vida? qual que foi a resposta, Drica? Né? A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. A gente precisa desse corpo, a gente precisa dessa experiência, a gente precisa de tudo que a gente viveu, acolher tudo que nós somos, todo o conjunto, e olhar com a gratidão de tudo que nós conseguimos para chegar até aqui. E para ser terapeuta, é necessário trabalhar essa questão de se auto-reconhecer. O reconhecimento não vem do cliente, o reconhecimento não vem das expectativas que a gente deseja realizar. É um reconhecimento interno de você estar no seu propósito, de você estar conseguindo entrar nesse fluxo do que você sente na sua alma, é isso. E isso E vai te dando essa força. E a o gente vai restante não deixando. importa, é consequência. Perfeito, Drica, é isso mesmo. E vai acontecendo, não é que não importe nesse sentido de deixar todo mundo para lá, não, pelo amor de Deus, pelo contrário. Mas a mudança chegando para a gente, a escolha do outro tem outra perspectiva, né? É o tempo, aí a gente consegue, porque a gente está se respeitando, então a gente vai conseguir respeitar o tempo do outro, a gente vai conseguir respeitar o aprendizado com a aceitação do que o outro precisa para a encarnação dele, e assim vai, né? Exatamente. É É, preciso entender que, como seres, nós somos individuais, né? A gente porque o faz que eu entendi, conexões. o que Pode eu falar. entendi agora, o que eu entendi agora, até que eu vi que eu falando, eu cheguei nesse momento, que até então eu não olhava para mim. Eu estou com 140 quilos, estou fora da vida. Eu voltei a viver faz um mês e meio. Depois, quer dizer, em outubro eu fui atendido pelo ano, minha vida fez assim e eu falo, estou me amando. E eu acordei
agora. Só que, assim, existe coisas que realmente a gente tem que se desligar. Aquilo que não te faz bem. Por mais que você ame, se não soma, você se divide e faz a bagunça, como eu tenho feito. Então, assim, tem que ter coragem e Muita olhar para si. coragem. Amar. E se olhar, e se amar mesmo, que a atitude eu acho que essa é mesmo. Vocês acabaram de me ajudar na minha solução. É se amar e quem tiver aqui. Até hoje eu li um documentário que foi mandado pelo AMA, na questão de se amar, né? Se olhar, se libertar daquilo também que te faz mal, né? E seguir a vida. Porque você tem que se libertar de karmas que já foram e seguir. A gente fica tentando prolatar, arrumar, vai dar, acredita, acredita. Mas tem hora que a gente tem que ser o choque para, de repente, também a pessoa acordar, ou outros acordarem. Eu creio que é isso. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigado Gratidão. pela luz de Edalvi, hoje. Edalvi, Edalvi, não sei. Olá, boa noite, corações, é assim que eu chamo as pessoas. Salve, bem-vindo ao mundo do universo do despertar, que para mim o despertar não é só quando a gente acha que foi ali, quando é que foi isso? Para mim é É um sempre, processo. todos os dias. É um processo, assim como essa parte das curas, né? Milena, você, desde que você começou e você bateu muito sobre essa questão da ancestralidade. E é exatamente sobre isso, né? Comigo, né, principalmente a pandemia, eu falo que a pandemia, para mim, foi antes da pandemia, o quanto que eu pude reaproveitar, na verdade, usar isso ao meu favor, de olhar mais mim. Só que naquele tempo, eu estou não só um tempo de ficar olhando, eu digo, eu não quero ficar olhando, eu quero tomar uma atitude com esse olhar interno que vem até chegar nesse campo, né? Então, você imagina, uma pessoa que teve um percurso lá atrás da escravidão, né? Principalmente como um homem, freira, voto de castidade. Aí, quando eu vi o Salve falando, eu digo, eu já estive naquele lugar que eu imagina, eu trabalhando, dando o valor do trabalho, a pessoa me perguntando, e eu chorei 2 vezes na frente do cliente para dizer o valor do trabalho que eu fazia. Vocês imaginam como é que estava o meu processo naquela ocasião. Claro, hoje como a gente diz, temos que ter capacidade também de não só chorar, mas de rir dos nossos percursos, porque foi um grande amadurecimento de várias coisas. E eu me lembro que a cliente disse assim: quanto é mesmo o teu trabalho, Dalvi? Aí eu falei, mas não falei aquilo com segurança, eu falei para dentro. E ela disse para mim: se tu me cobrasse os X, eu pagaria. O teu trabalho é muito mais do que isso. Então, quanto que eu, naquele momento, ela me trouxe um lugar de eu respeitar e de valorizar aquele trabalho que eu estava fazendo. Vocês imaginam eu que venho de um tempo que era presencial mesmo, de tocar nas pessoas, né? Carro-chefe foi. E eu sempre disse: eu vou morrer fazendo o que eu estou fazendo. Eu disse, olha só, não. Hoje, vamos dizer que o caminho, ele é, vamos dizer, a jornada, a forma só que hoje eu trabalho. Então, vindo de sinestésica, de tocar nas pessoas, através da massoterapia, do reiki, shiatsu, reflexologia, tudo que hoje o pessoal chama de partes integrativas, né? Quase 30 anos trabalhando. E também, quando você falou, e eu digo, me vi ali, quando você disse assim, quando a pessoa ela começa a aprender, é natural que ela fique imitando, né? Aquela pessoa que ela está se espelhando. Aí a pessoa dizia assim, prof, eu estou fazendo igual a você. Eu digo, nossa, eu não quero que você faça igual a mim, eu quero que você falou, né? Você encontre a sua vibe, a sua forma de trazer esse trabalho, né? Então, para mim, ficou muito claro essa parte de quanto eu hoje, para mim, assim, o que veio, que muito claro, que autocuidado comigo para poder cuidar do outro. Então, hoje isso eu não abro mão. Inclusive, eu vou ter que me retirar, eu pedi a palavra para falar, porque eu sou cuidadora de mamãe, não é? Então, eu combinei com ela, né, hoje, para não ir, né, por causa do horário dos medicamentos dela. E aí a mamãe gosta de ver novela, então tudo isso. Ela gosta de ver futebol, e como diz na constelação, né, tudo bem, eu aceito e tal, mas eu escolho fazer diferente. Dou
o autocuidado, mas sem descuidar de mim. E também não sentir isso tão pesado, né? Porque se a gente sente que isso é pesado, aí realmente fica muito pesado. Eu vi que alguns se identificaram bastante contigo, sabe? Então você não está sozinho, né? Então como a gente pega a mão do outro, mesmo que o outro queira pegar a mão, como eu falo, né? E que a gente entenda e compreenda que esses processos são muito internos, mas que a gente pode, quando a gente fala, a gente se cura de tantas coisas, a gente vai aprendendo a não esconder, a não ficar oculto. Ah, eu não vou lá falar, eu vou botar a cara, as pessoas não me conhecem. Não, mas é energia, a gente está falando aqui. Eu não conheço ninguém fisicamente, eu agradeço todo o tempo essas janelas que a gente abre, porque eu sinto muito a energia do outro. Quando o professor Écio ele foi para, eu digo, eu já vi todo o campo dele, ele vai falar, quer falar. E quando eu vejo Drica também, quando eu vejo a Edilé que está aqui na minha frente, Janaína e Milena, então, quanto que nós somos energéticos realmente? Eu agradeço o convite que a Vilma me convidou para estar aqui. Então, vi no último dia do ano, não tem problema. Tem o ano que vem, quer dizer, para mim o ano começa pela numerologia, quando eu fiz aniversário, e quem segue os 15, eu não sigo muito dentro dessa matrix essa questão de Natal, final de ano. Eu trago de uma outra forma, mas eu busco também respeitar, porque a gente também, mesmo que faça diferente, a gente também respeitar o outro, até porque a gente é espelhos, né? Somos muito espelho um do outro, né? Então, Bem-vinda. gratidão pela escuta, e eu vou fechar a sua câmera, mas eu vou escutar. Eu vi que acho que foi a Drica que pediu a palavra, né, Drica? Eu vou passar a palavra. Obrigada Bem-vinda. pela escuta. Sinto Gratidão. honrada. Vamos Sempre. conversar Gratidão. mais sobre. Tá bom. Se quiser comentar, Milene, pode ficar à vontade. Isso tudo que está emergindo hoje dessa conversa inicial, ela faz todo sentido para todas as pessoas que estão nesse processo de despertar. Para nós, nosso processo interno, ele é um processo que exige um cuidado, um amor, mas esse cuidado e amor começa na gente, né? Primeiro a gente olhar para dentro de nós, aceitar que a gente precisa passar pela cura, né? E aí o Sávio e as outras pessoas que vêm falando sobre isso, é um processo que você já está aceitando muitas coisas que estão mudando na tua vida, e a espiritualidade, ela faz o trabalho completo. Quando a gente pede algo, ela age, só que a gente precisa, ela respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, até que você não diga eu vou fazer, porque agora eu entendo que eu sou importante, que dentro de mim existe uma centelha divina e que existe um lugar aqui que ninguém pode ocupar. Esse lugar é só meu e eu preciso exercer essa função, porque disso depende a minha evolução, tudo muda. Aí você começa a se perceber um ser individual que pode colaborar com a evolução dos outros, ou não, porque às vezes a nossa ausência também é preciso ser sentida. Às vezes a nossa ausência é que faz a evolução do outro. E é aquilo que a gente fala nos tratamentos do AMA, existe uma ferramenta que a gente troca nessa questão de ser o salvador. Mas a gente não pode carregar ninguém nas costas. A gente pode mostrar o caminho, a gente pode estender a mão, a gente pode acolher, mas não carregar, né? Que a gente tem que carregar os nossos fardos e o nosso processo interior mesmo de evolução. Gratidão. Verdade, é isso. A Já vai Luciene para a próxima? já disponibilizou o nosso kit de reequilíbrio e a finalização. Então, depois a gente retorna com as perguntas, né? Caso Posso fazer a oração? Ah? começa com É, você, começa a possibilidade harmônica, depois a Meriane, né? oração da possibilidade, para sintonizar a possibilidade harmônica. Senhor, peço a luz nos caminhos de todos aqui presentes. Mestre,
Mostre a eles a possibilidade harmônica oferecida pelo Senhor, meu Pai, a este momento, e assim faça-se a sua ação sobre o destino de todos aqui presentes e no de todos os envolvidos, para que eles possam continuar a trilhar nos caminhos da evolução. Haja sempre harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade neles. Que cada um deles reconheça no outro a grande luz divina e que seus pensamentos e atos reflitam essa luz em seus corações. Com humildade e fé, agradecemos o seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos à espiritualidade que mostre a possibilidade harmônica para todos os PMs presentes aqui neste campo e que se refere a cada encarnação específica, que esse caminho seja mostrado e que possa ser realizada a mudança imediata, sem a necessidade de um desfecho, e que possamos lembrar sempre que temos a possibilidade harmônica à nossa disposição e a todo instante, e temos a possibilidade de transformar cada linha de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Invocação à luz eterna. A luz co-criadora, no início de tudo, dentro de mim. A luz co-criadora está dentro de mim, a luz co-criadora está dentro de mim, a luz co-criadora está dentro de mim. Eu sou a minha possibilidade harmônica que tudo transforma. Eu sou a semente de Deus Pai e Mãe, eu sou a semente de Deus Pai e Mãe, eu sou a semente de Deus Pai e Mãe. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou luz. Assim é, está feito, graças a Deus. Comando quântico Atlantis para proteção espiritual. Eu sou o ativar Merkabah pessoal em luz. Eu sou o ativar cubo metatrônico pessoal em luz. Eu sou o ativar sistema Atlantis para proteção em luz. Eu sou ativar sistema taquiônico para proteção em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à enésima potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar sistema Atlântico para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à enésima potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Faça-se a luz, faça-se a luz. Eu somos. Graças a Deus. Pedimos às mentoras Vânia e Aya que seja aplicado nos trabalhadores e a todos os convidados os raios verde, violeta, prata, dourado, rosa e azul, saindo em jatos na direção do corpo, irradiando nos locais que estiver com dor ou incômodo, iniciando pelo topo da cabeça, entrando pelo chakra coronário e envolvendo em todos os sentidos, de cima para baixo, lado esquerdo e lado direito, vai e volta em 1, 2, 3, 4, 5. Graças a Deus. Doação ectoplasmática. Vamos todos fechar nossos olhos, nos concentrar e com a nossa intenção, nosso sentimento de fé e de amor, que são os alicerces da apometria, vamos todos projetar uma esfera de energia ectoplasmática. Em 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos potencializar essa esfera em 1 tera. Em 1, 2, 3, 4, 5. E assim enviar aos responsáveis do Hospital Bezerra de Menezes para que seja utilizada nos trabalhos de hoje e conforme suas necessidades. Agora vamos fazer uma segunda esfera de energia ectoplasmática, potencializando essa esfera em 1 tera. 1, 2, 3, 4, 5. Que será direcionada para o início de tratamento dos assistidos na fila de agendamento do ano. E por fim, vamos fazer uma terceira esfera de energia potencializada em 2 teras. 1, 2, 3, 4, 5. Essa energia será direcionada aos irmãos do Rio Grande do Sul e das regiões atingidas pelas queimadas, para que consigam se reerguer no aspecto espiritual e material, e assim seguirem seus propósitos de alma. Além disso, pedimos proteção espiritual a todo o nosso país. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu somos.
descida do HBM. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, anjos, arcanjos, nossos mentores pessoais, os mentores da apometria, os amigos do Hospital Bezerra de Menezes, a Frota Aliança Arcturiana Ama, Comandante Emídia, a equipe mediadora, Tivé, Tivá, Tivó, e a Frota Interestelar das Pleiades para a Terra do Comandante Zaquinho, pelo apoio nos atendimentos de hoje e a todos os amigos espirituais que nos auxiliaram nesse dia. Pedimos a formação do network da discípula da Legião de Maria, a ponta de cristal sobre Brasília, a parte superior toca o manto azul claro, de Maria de Nazaré, a energia de amor materno, que irradia amor incondicional, cura, pureza, conchego e carinho. Energia que é irradiada através da ponta de cristal para a harmonização das lideranças municipais, federais, estaduais, todo o legislativo e todos que estão envolvidos nas tomadas de decisões que envolvem o coletivo, e se a espiritualidade se permitir, que se expanda as lideranças de todos os países. Pedimos que o Brasil seja colocado na vitória régia, que gira no sentido horário, drenando as energias que são lançadas em um oceano de água crística, purificando-as, gira no sentido anti-horário, sintonizando a chama trina, raios azul, dourado e rosa. Essa energia que é somada ao domo transideral permite que nossos irmãos, que aguardem pelo resgate, possam agora ser encaminhados pelos seus devidos destinos para o tratamento. Assim permitidos pela espiritualidade, pedimos também que o Brasil seja colocado na flor de lótus, que sintoniza o raio rosa, pureza de Buda, protegendo nossa população. Que toda essa energia possa nos acompanhar por mais um período. Passamos pelo portal dourado, entramos no túnel de luz e acoplamos todos os nossos corpos integralmente em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Graças a Deus. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos as bênçãos da espiritualidade, agradecemos a Milene, Drica e a presença de todos vocês. E fazemos um convite especial. Amanhã, os trabalhadores sabem que nós teremos a última live do ano, a live 2A, que é justamente aquela em que nós reforçamos os conhecimentos que os mentores nos trazem para nós aqui no AMA. Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão, boa noite. Gratidão, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a Igualmente. todos.